Boa noite a todos. Boa noite. Sessão ordinária número 22, de 22 de dezembro de 2020. Em atendimento à resolução número 006 de 2020, o Poder Legislativo de Nova Boa Vista, Rio Grande do Sul, realiza a presente sessão ordinária online como forma de combater o disseminamento da doença causada pelo novo coronavírus Covid-19. Havendo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Convido o secretário da mesa, vereador Gilmar Ângelo Martinazzo, para fazer a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão, e logo que saiu da água, viu o céu aberto em espírito, que como pomba descia sobre ele. Discussão e aprovação da ata número 021 de 2020, da sessão ordinária online do dia 8 de dezembro de 2020. Em discussão. Em votação. Solicito que os vereadores manifestem seu voto através do chat no espaço específico disponibilizado a partir deste momento. Aprovado por unanimidade. Passamos para a primeira fase da sessão. Convido o agente legislativo para que faça a leitura das correspondências recebidas e das proposições a serem apreciadas. Recomendação número 14, de 22 de dezembro de 2020. Os vereadores infracinados solicitam que seja encaminhado ao prefeito municipal o seguinte pedido de providência: que a sobra dos recursos dessa Casa Legislativa do exercício de 2020 volte para o poder público para que seja realizada a pavimentação no interior. Justificativa. Justifica-se a presente recomendação, tendo em vista que nossa Câmara sempre esteve atenta ao crescimento de nosso município, com vereadores e presidentes comprometidos. Por isso, pedimos que o recurso da sobra do caixa do ano de 2020 seja destinado para a pavimentação asfáltica na estrada que dá acesso à linha Lajeado-Boa Vista, dando continuidade ao asfalto em andamento. Desde já continuamos ao seu inteiro dispor. Nova Boa Vista, 22 de dezembro de 2020. Vereadores Gilmar Ângelo Martinazzo, André Barco e Luiz Desingrini. Ofício número 150 de 2020, do Gabinete da Prefeitura Municipal. Assunto: projeto de lei, sessão ordinária de 22 de dezembro. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho pelo presente encaminhar em anexo os projetos de lei de autoria do Poder Executivo Municipal para apreciação dos nobres vereadores municipais na sessão ordinária agendada para o dia 22 de dezembro de 2020, cujas emendas seguem abaixo. Projeto de Lei Municipal número 80 de 2020 autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um fisioterapeuta previsto nas leis municipais 1929 de 2018, 2050 de 2019, 2109 de 2019 e 2158 de 2020. E o projeto de lei municipal número 81 de 2020, que abre créditos especiais no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências.
certos da atenção e compreensão de vossas excelências. Aguardamos a apreciação e aprovação das proposições apresentadas, em vista da sua importância e interesse público. Isto posto, desde já renovamos nossos votos de estima e consideração, colocando-nos ao vosso inteiro dispor. Vanilde Dalcin, Prefeita Municipal em exercício. Passamos para a segunda fase da sessão ordem do dia. Em atendimento à resolução número 006 de 2020, as sessões ordinárias online terão apenas a ordem do dia, sendo suprimido o espaço destinado ao grande expediente. O projeto constante da ordem do dia, assim como os respectivos pareceres, encontram-se disponibilizados no chat. Solicito ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo número 080 de 2020 e ao assessor jurídico para emitir parecer quanto ao aspecto técnico e jurídico. Projeto de lei número 80 de 2020 autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de um fisioterapeuta previstos nas leis municipais 1929 de 2018, 2050 de 2019, 2109 de 2019 e 2158 de 2020. Justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, encaminho para apreciação dos senhores o projeto de lei número 80 de 2020, que tem por finalidade pedir autorização legislativa para o município renovar o contrato temporário permitido por meio das leis municipais 1929, de 28 de maio de 2018, 2050, de 26 de junho de 2019, 2109, de 30 de dezembro de 2019, e 2158, de 24 de julho de 2020. Informo que a referida contratação deu-se através do concurso público número 1 de 2016 e seu termo aditivo tem vencimento em 1º de janeiro de 2021. A proposição se deve à grande demanda e extensa lista de espera de pacientes que precisam de atendimento na área de fisioterapia, razão pelo qual se busca e se justifica a manutenção dessa contratação, conforme solicitado pela Secretaria Municipal da Saúde. Desta forma, com vistas a dar continuidade aos trabalhos realizados pelo profissional, entendemos importante a prorrogação por mais 6 meses do contrato desta, que hoje atua em caráter temporário e administrativo. Na elaboração do projeto de lei para a LOA de 2021, a contratação da fisioterapeuta já estava na folha de pagamento. Assim, a referida contratação já está prevista para o orçamento do ano de 2021. Desta forma, não há necessidade de realizar o cálculo de impacto orçamentário e financeiro. O valor da contratação para o referido período será no montante de R$ 17.271,28. É o que se tem neste momento, que assim submetemos ao crivo desta Casa Legislativa, onde esperamos tenha acolhida e aprovação dos termos propostos em regime de urgência. Nada mais a acrescentar no momento. Ao despedir-me, reforço minhas considerações. Atenciosamente, Vladimir, Prefeito Municipal. Pelo presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende renovar a contratação temporária de um fisioterapeuta. A iniciativa de projeto de lei é exclusiva do Prefeito Municipal, consoante disposição da Lei Orgânica do Município. Na iniciativa do Prefeito, nobres vereadores podem propor emendas, contanto que tais emendas não descaracterizem o projeto original. A Constituição Federal prevê em seu artigo 37, incisos 2 e 9, a investidura em cargos e empregos públicos.
e estabelecerá, então, os casos de contratação por tempo determinado. Também a Lei Federal 8.745 dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como também dispõe o artigo 60 da Lei Orgânica do Município a questão dos agentes públicos e contratações emergenciais. Nesse sentido, então, analisando-se a razão pela qual se pretende realizar a referida contratação, entendo que não se enquadra nos requisitos de necessidade temporária de excepcional interesse público. Com relação à legalidade, lógica e gramática, tenho que considerar que o projeto é constitucional, elaborado dentro da técnica legislativa, com pareceres favoráveis das comissões permanentes. Em discussão. Em votação. As votações serão realizadas de forma nominal e através do chat. Cada vereador deverá proferir a seguinte frase: eu, vereador fulano de tal, declaro ser favorável ou contrário ao projeto de lei número tal. E, em seguida, deverá realizar a votação através do chat do Skype, clicando na opção desejada. Passamos à chamada nominal dos vereadores. Convido o vereador Neuri Stagmaier para proferir o seu voto. Eu, vereador Neuri Stagmaier, declaro ser favorável ao projeto 080 de 2020. Voto confirmado. Convido o vereador Gilmar Ângelo Martinazzo para proferir o seu voto. Eu, vereador Gilmar Ângelo Martinazzo, declaro ser favorável ao projeto de lei número 080/2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Hildo Cover para proferir o seu voto. Não abre o chat aqui, não tem como eu votar. Não consigo votar. Daí passa amanhã aqui, mas é favorável ao voto. De qualquer forma, eu sou favorável, voto favorável a esse projeto de lei número 80. Passo lá assinar amanhã. Voto confirmado. Convido o vereador Kleber Badim para proferir o seu voto. Eu, vereador Kleber Badim, sou favorável ao projeto de lei 080 de 2020. Voto confirmado. Convido o vereador Diógenes Bigelmeier para proferir o seu voto. Eu, vereador Chauri, sou favorável ao projeto de lei 080/2020. Voto confirmado. Convido o vereador Sandro Simon para proferir o seu voto. Eu, vereador Sandro Simon, declaro ser favorável ao projeto de lei 080 de 2020. Voto confirmado. Convido o vereador Luiz Desingrini para proferir o seu voto. Vereador Luiz Desingrini, aprovável o voto 80. Voto confirmado. Convido o vereador André Bar para proferir o seu voto. Eu, vereador Chola, sou favorável ao projeto 80 de 2020. Confirmado o seu voto. Declaro o projeto de lei do Executivo 080 de 2020 aprovado por unanimidade. Solicito ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto de lei do Executivo 081 de 2020 e ao assessor jurídico para emitir parecer quanto ao aspecto técnico e jurídico. Projeto de lei municipal número 81 de 2020. Abre créditos especiais no orçamento do município, indica recursos e dá outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos o incluso projeto de lei a fim de que mereça apreciação, análise e aprovação dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Trata-se de abertura de crédito no projeto Atividade 2089, manutenção da creche, 40%, Fundeb, material de consumo,
bem como no projeto Atividade 2075, Manutenção e Ensino Fundamental, 40% Fundeb, Material de Consumo para fins de aproveitamento do recurso 0031 Fundeb. Isso posto, requer análise da proposição, sua votação e aprovação por esta colenda da Casa. Vanildo Dalcin, Prefeito Municipal em exercício. Pelo presente projeto de lei, o Poder Executivo pretende a abertura de créditos especiais no orçamento do município, junto à Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa de tais projetos, exclusiva do Prefeito Municipal, consoante a disposição da Lei Orgânica do município, e podem sofrer emendas por parte dos vereadores, contanto que tais emendas não descaracterizem o projeto original. Os créditos vêm disciplinados no artigo 167 e seguintes da Constituição Federal, que prevê a determinação de prévia autorização legislativa e a indicação dos recursos correspondentes. Também vem disciplinado na Lei 4.320 de 64, que estatui normas de direito financeiro para a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Com relação à legalidade lógica e gramática, o projeto é constitucional, com pareceres favoráveis das comissões permanentes. Em discussão. Em votação. Passamos à chamada nominal dos vereadores. Convido o vereador Neuri Stagmaier para proferir o seu voto. Eu, vereador Neuri Stagmaier, declaro ser favorável ao projeto 081 de 2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Gilmar Ângelo Martinazzo para proferir o seu voto. Eu, vereador Martinazzo, declaro ser favorável ao projeto de lei 081/2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Hildo Cover para proferir o seu voto. Eu, vereador Hildo Cover, me declaro favorável ao projeto de lei municipal número 081, por não conseguir abrir o chat, eu passo lá assinar amanhã. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Kleber Badin para proferir o seu voto. Eu, vereador Kleber Badin, sou favorável ao projeto de lei 081 de 2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Diógenes Bigelmeier para proferir o seu voto. Eu, vereador Chod, sou favorável ao projeto de lei 081/2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Sandro Simon para proferir o seu voto. Eu, vereador Sandro Simon, declaro ser favorável ao projeto de lei 081 de 2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Luiz Desingrini para proferir o seu voto. Eu, Luiz Desingrini, aprovo o voto 81 de 2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador André Barb para proferir o seu voto. Eu, vereador Chola, sou favorável ao projeto de lei 081/2020. Aprovado. Declaro o projeto de lei do Executivo 081 de 2020 aprovado por unanimidade. Solicito ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto de lei do Legislativo 014 de 2020 e ao assessor jurídico para emitir parecer quanto ao aspecto técnico e jurídico. Projeto de lei número 14 de 2020, de 22 de dezembro. Autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento da Câmara Municipal de 2020, no valor de R$ 2.500 e dá outras providências. Justifica-se o presente projeto de lei, tendo em vista a necessidade de readequação do orçamento do Legislativo frente às despesas futuras previstas, em especial divulgação em sessão solene de posse e instalação de legislatura, publicidade institucional. Assim, estamos antecipando a necessidade para deixar o orçamento da Câmara em conformidade com a demanda futura. Desta forma, a realocação de recursos se faz necessária para a correta e necessária execução orçamentária. Então, pelo presente projeto de lei,
Câmara Municipal pretende a suplementação de recursos no valor de R$ 2.500 para a publicidade legal e institucional. A iniciativa e tais projetos de lei é exclusiva da mesa diretora, consoante disposição da lei orgânica do municipal, e podem os nobres vereadores propor emendas, contanto que não descaracterize o projeto original. Da mesma forma do projeto anterior, os créditos bem previstos no artigo 167 seguintes da Constituição Federal, da Lei 4.320 de 64. Com relação à legalidade, lógica e gramática, o projeto é constitucional, elaborado entre a técnica legislativa, com pareceres favoráveis das comissões permanentes. Em discussão. Em votação. Passamos à chamada nominal dos vereadores. Convido o vereador Neuri Stagmeier para proferir o seu voto. Eu, vereador Neuri Stagmeier, declaro ser favorável ao projeto de lei do Legislativo 014, de 2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Gilmar Ângelo Martinazzo para proferir o seu voto. Eu, vereador Martinazzo, declaro ser favorável ao projeto 014-2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Hildo Cover para proferir o seu voto. Eu, vereador Hildo Cover, me declaro favorável ao projeto de lei número 014-2020. Por não poder votar aqui pelo chat, eu vou passar lá amanhã a assinar. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Kleber Badin para proferir o seu voto. Eu, vereador Kleber Badin, sou favorável ao projeto de lei do Legislativo número 014 de 2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Diógenes Bigelmeier para proferir o seu voto. Eu, vereador Teodoro, sou favorável ao projeto de lei do Legislativo 14 de 2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Sandro Simon para proferir o seu voto. Eu, vereador Sandro Simon, declaro ser favorável ao projeto de lei do Legislativo 014 de 2020. Aprovado. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Luiz Desingrini para proferir o seu voto. Eu, vereador Desingrini, aprovado o voto 14 de 2020. Aprovado. Confirmado o seu voto. Convido o vereador André Bar para proferir o seu voto. Eu, vereador Chola, sou favorável ao projeto de lei 14 de 2020, do Legislativo. Confirmado o seu voto. Declaro o projeto de lei do Legislativo número 014 de 2020 aprovado por unanimidade. Solicito ao agente legislativo para que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo número 07 de 2020 e ao assessor jurídico para emitir parecer quanto aos aspectos técnicos e jurídicos. Projeto de resolução número 7 de 2020, de 22 de dezembro de 2020. Autoriza a realização de sessão plenária de instalação da sessão legislativa fora do recinto da Câmara e dá outras providências. Artigo 1º. Fica autorizada a realização de sessão plenária de instalação da legislatura fora do recinto da Câmara, a ser realizada no ginásio da Escola Municipal Santos Anjos. Parágrafo único. O horário da referida sessão será definido em comum acordo entre os poderes do município. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Alfredo Lil, 22 de dezembro de 2020. Vereadores Ido José Fritzen, presidente, Sandro Simon, vice-presidente, Gilmar Ângelo Martinazzo, secretário. Justificativa. Justifica-se o presente projeto de resolução, tendo em vista acordo realizado com a futura mesa diretora e considerando os protocolos de distanciamento social, sendo que atualmente o município encontra-se em bandeira vermelha, motivo pelo qual a melhor solução é a realização do ato solene em local mais amplo, garantindo a saúde de todos. Pode colocar em votação, Ito. Em discussão. Em votação.
Passamos à chamada nominal dos vereadores. Convido o vereador Neuri Stagmaia para proferir o seu voto. Eu, vereador Neuri Stagmaia, declaro ser favorável ao projeto de resolução 07/2020. Confirmado o seu voto. Convido o vereador Gilmar Ângelo Martinazzo para proferir o seu voto. Eu, vereador Martinazzo, declaro ser favorável ao projeto de resolução do Legislativo 07/2020. Convido o vereador Hildo Cover para proferir o seu voto. Eu, vereador Hildo Cover, me declaro favorável ao projeto de resolução do Legislativo número 07/2020 verbalmente. Convido o vereador Kleber Badin para proferir o seu voto. Eu, vereador Kleber Badin, declaro ser favorável ao projeto de resolução número 7 de 2020. Convido o vereador Diógenes Bigelmeier para proferir o seu voto. Vereador Teódio, sou favorável ao projeto de resolução 07/2020. Convido o vereador Sandro Simon para proferir o seu voto. Eu, vereador Sandro Simon, declaro ser favorável ao projeto de resolução número 07 de 2020. Convido o vereador Luiz Desingrini para proferir o seu voto. Eu, vereador Luiz Desingrini, favorável ao voto aprovado número 7/2020. Convido o vereador André Bar para proferir o seu voto. Eu, vereador Tchola, sou favorável ao projeto de lei de resolução 07/2020. Declaro o projeto de resolução do Legislativo 007 de 2020 aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrado esta sessão ordinária online. Boa noite a todos.